é incrível como o Alex conhece de futebol da América do Sul, do mundo de maneira geral, mas da América do Sul. Campeonato colombiano, campeonato chileno, campeonato argentino. Se você disser o time, ele vai dizer o treinador, vai dizer o principal jogador. E é isso. Foi daí que veio o Vojvoda. De onde é que veio esse amor, aproveitando a pergunta do Caio, por esse mercado latino-americano, né? Muito boa pergunta. E eu vou falar assim, sem nenhum romantismo. Veio da concepção, nos estudos que a gente faz, de que um clube com o orçamento que o Fortaleza tem dentro do Brasil, ele precisa buscar alternativas inteligentes. Primeiro ponto é esse. Não é por achar nome de estrangeiro mais bonito, passaporte legal. É a possibilidade de a gente ver alternativas de mercado. O mercado brasileiro é muito inflacionado. O mercado brasileiro, após as SAFs, é uma loucura, pessoal. Tô dizendo para vocês porque tá uma loucura. Pode virar uma bolha antes da gente entrar eu acho, eu não vejo como é que isso vai evoluir mais do que porque assim tá uma coisa muito séria. Qualquer operação hoje é muito cara. Então, mais do que nunca, porque você tem players aí que pagam valores que o mercado não estava pagando e eles agora começam a pagar. Então, o fato é que muda completamente a realidade e a gente, naquele momento, já iniciou uma alternativa. A América do Sul como alternativa, vocês sabem que o Brasil é uma potência econômica diante de outros países. E aí a gente consegue destravar várias portas em que a gente possa buscar as características de jogador que eu estou precisando sem ter que pagar um valor absurdo. Isso é uma questão absolutamente mercadológica. Mas assim, né? O jogador, você já tinha até contratado jogadores estrangeiros. Tinha, alguns jogadores. A busca do treinador. E aí, como aí vamos fazer? Aí vamos lá. Aí vamos lá. Aí não Vocês tinham outros nomes? Aí não é tão mercadológico assim. Aí vem um pouquinho mesmo assim da gente ter alguma... Eu assisto muito jogo de futebol. Muito jogo de futebol. Até brinco com o Júlio, com os meninos lá do departamento de futebol. Eu tenho um aplicativo fantasma aí, que eu brinco com ele. Eu assisto o jogo do Campeonato das Maldivas. Mas assim, eu brinco porque ele tem toda a variedade de jogos. Óbvio que mercados não competitivos eu não vou observar. Mas ele me deixa assistindo os jogos que eu preciso assistir o tempo todo. É 24 horas por dia jogo. E ao vivo, porque você tem os fusos e tudo mais, então eu vejo tudo. E aí o que acontece? Eu sempre vi muito jogo. Isso aí você fala sobre a questão do treinador, né? A gente estava buscando, o Marcelo, dentro daquela intertemporada, né? Ele decidiu fazer o seguinte: bem, vamos escolher. Sai o Enderson Moreira, após a semifinal da Copa do Nordeste, que é um grande profissional. Queria deixar isso registrado aqui. Muito importante. No futebol, a gratidão ela é muito importante. Queria deixar registrado aqui a gratidão ao Enderson, porque o projeto do Fortaleza só se consolidou posteriormente como se consolidou, porque o Enderson Moreira chegou no Fortaleza numa sexta-feira e num sábado, sem dar treino, foi para a beira do campo contra o Grêmio, no jogo Fortaleza e Grêmio 0-0, em que eu estava presente na conversa em que o Marcelo disse: professor, vá lá, porque a sua presença, por si só, dá confiança para os nossos atletas. A sua presença é um referencial para a arbitragem, que Fortaleza está ali com o seu treinador. Então, o Enderson, ele teve uma importância fundamental. Ele deu a cara a tapa. Outro treinador podia dizer: não, só vou depois de uma semana de treino. Ele foi ali. Mais um convidado elogia o Enderson. É incrível. O terceiro convidado. Vou seguir, terceiro consecutivo. Vou seguir. Eu vi o Enderson Moreira no jogo Fortaleza e Curitiba, que foi um duelo direto para a briga contra o rebaixamento. Saí do hospital, porque estava internado com Covid e ofegante, inclusive com ajuda para poder caminhar, dar pré-eleção, ir para o vestiário e ir para a beira do campo. Eu vi o Enderson Moreira no jogo contra o Vasco da Gama, também ainda se recuperando, dar aquela semana de treino motivada, ali com sangue no olho, guerreiro mesmo, sabendo que aquilo ali era uma batalha, e foi. Eu lembro que o Vanderlei chegou 2 dias antes aqui, em Fortaleza, fez um mistério na escalação, foi aquele tipo de jogo ali que tentaram, né, usar estratégias, né,
também de mentalização. E o Anderson tava muito no gás, cara. A gente ganhou aquele jogo de 3-0. Então, eu vi inclusive uma entrevista dele recente no Esporte, falando um pouco sobre esgotamento mental. Sim. Até depois da final da Copa Copa do do Nordeste, Nordeste, o Ceará sai campeão contra o Esporte. E aí eu escutei um pouco aquilo ali e confesso aqui, mandei uma mensagem para ele no outro dia, dizendo, professor, se esse desgaste mental às vezes abate, saiba que tem muita gente que reconhece o seu trabalho. Você é um grande profissional, professor. Então eu queria deixar isso registrado aqui, o orgulho que eu tenho de ter contado com o Anderson aqui, a importância do Anderson para o Fortaleza atual, que deu base para que esse projeto continuasse. Se a gente desse para a Série B, talvez passasse por remodelações, mas o Anderson foi um papel fundamental. Ocorre que naquele momento, apesar de um ótimo aproveitamento que ele estava no ano, o presidente decidiu trazer uma nova mentalidade para o futebol. E aí eu falo, turma, sobre como não é figurativo aquele discurso do Marcelo Paes de empoderar as pessoas que trabalham com ele. Tem gente que acha que é balela, de papo bonito, de gestor que vai fazer a apresentação. Não é. O Marcelo confia, apesar dele ser um dos presidentes que mais entende de futebol no Brasil, ele confia em quem ele coloca no cargo. E o Marcelo, ele, naquele debate, no momento de debate sobre quem seria o novo treinador, buscando um perfil. E qual era o perfil? Perfil Rogério Ceni. Sim. O Rogério deixou um DNA aqui, ninguém pode negar. Verdade. Um DNA de quê? De coragem, de ofensividade, de posse de bola, de proposição de jogo, jogo sustentado, nada de bola longa, jogo criado. Então o Ceni deixou aqui um DNA muito forte e o Marcelo disse, eu quero isso. Esse é o DNA do Fortaleza. Só que o mercado também não tem tantas opções com essa Um característica. DNA de coragem. Quem foi a característica que ele buscou naquela época? Fernando Diniz. Marcelo liga para o Fernando Diniz, convida o Fernando Diniz para assumir o São Paulo, o Fortaleza. E eu lembro que, inclusive, ele tinha feito uma campanha bacana com o São Paulo em 2020, mas não tinha conseguido ser campeão, né? Teve uma queda de rendimento no final. Foi semifinalista da Copa do Brasil. Isso, e liderou boa parte do brasileiro. Depois do time Perfeito. E aí ele estava meio que ali pensando no que ia fazer, agradeceu muito ao Marcelo, inclusive sempre que a gente encontra o Diniz, né, fora do campo ali no bastidor, ele sempre é muito respeitoso com a gente, é um cara assim que a gente admira bastante, mas recusou o convite naquele momento. Queria ficar perto da Queria ficar família, perto da né, São família, Paulo. o eixo Rio-São Paulo. E aí a gente começou a pensar nesse perfil. E o Marcelo eu dizia, presidente, qual é a característica do time? Um time que seja propositivo. Eu anotando aqui no papelzinho, propositivo. Um time que finalize muito, porque só quem finaliza faz gol, finaliza muito. Um time que tenha posse de bola. E eu pensando, quem nós somos? Um time com orçamento baixo. E o que é que nós queremos, presidente, no final do campeonato? Uma competição sul-americana. E aí começa a analisar missão. Aquela missão ali. Presidente, você quer mais alguma coisa, não? Só... E eu lembro, Vai um café? e eu lembro que ele Quer do dizia... débito, presidente? Ele dizia uma coisa, Renato e Caio, que era muito interessante. Ele dizia o seguinte, para eu permanecer na Série A, quando eu jogar com os times que vão ser meus concorrentes, eu tenho que ter coragem para ganhar. Eu não posso jogar com medo, com oscilação, retrancando para tentar um empate e reagir. Eu tenho que ganhar desses caras. E a melhor maneira de eu ganhar desses caras é com esse perfil. Esse perfil. Né? E aí o que acontece? Eu já vim assistindo há alguns anos, né, futebol sul-americano. Brinquei aqui com o aplicativo, mas muito antes eu vim assistindo porque eu gosto de futebol. Em 2019 eu assisti um jogo de pré-libertadores entre São Paulo e Tajeres de Córdoba. Aí é onde a coisa começa. Eu vi assim um domínio tático de uma equipe com orçamento muito menor contra uma equipe gigantesca no continente que era o São Paulo. Inclusive eu vejo o jogo em Córdoba, quem faz o segundo gol lá do Tajeres foi Tomás Pochettino. Uma paulada de fora da área. 2-0. E aí tem um jogo de volta no Morumbi. Digo, pronto, eu quero assistir aqui para ver o que é que aconteceu com o final da história. 0-0. São Paulo não andou. O São Paulo não andou. O São Paulo era o André Jardim. Exato. O Tajeres teve assim, uma tranquilidade para jogar fora de casa contra um gigante, uma maturidade e um acerto tático que raramente eu vi. Isso me chamou profundamente a atenção. Isso de forma despretensiosa. Eu só passei a olhar, cara, que treinador bacana esse daí, cara, que trabalho legal. Inclusive, o Vojvoda, na fase seguinte da pré-libertadores, é eliminado por Palestino, que hoje está no nosso grupo da Sul-Americana.
Mas o que me chamou a atenção foi aquela maneira que ele fez uma equipe de um orçamento baixo jogar de uma maneira tão segura contra o São Paulo, que a gente sabe o punch do São Paulo em DNA internacional, a gente sabe. Bem, eu guardei aquilo ali. Depois do Tajeres, ele me vai para o União La Calera. E no União La Calera, ele é vice-campeão chileno. E pra quem não conhece o União La Calera, é um time minúsculo do Você Chile, quer conhecer né? o futebol chileno? Tem o Colo-Colo, as duas universidades Isso. e com boa vontade a União Espanhola. São Solamente. 4 times. É isso. São 4 times. O feito dele no União La Calera talvez se não é o maior feito da... E eu posso falar uma ele coisa ganha pra no vocês? Fluminense pela Copa Sul-Americana. Ele elimina o Fluminense Ele ganha nas o Fluminense. oitavas, aí vem de novo. Você Porque eu assistiu o assisto jogo novamente o brasileiro, eu digo, olha esse sujeito aí de novo, vamos ver qual é que é. E os caras E você fez a eliminaram referência? Lógico, o Juan Pablo Voivoda. Me chamou a atenção no Tajeres, o Juan Pablo Voivoda. Aí eu vejo, vou ver o jogo do Fluminense na Sul-Americana. Quem é o treinador? Voivoda de novo. Aí eu digo, bem, como é que vai sair isso daqui? De novo, ele jogando assim com a maturidade. Foram 2 empates, o La Calera classifica no gol qualificado. Isso. Né? Mas, novamente, quem é o Fluminense? O Fluminense é um gigante no futebol brasileiro. Então, percebam como foi uma ideia construída, né? E aí chega ele com o União La Calera, eu passei a acompanhar no Campeonato Chileno, aquele período, né, que a gente teve difícil da pandemia. Ele tem um surto de Covid na reta final no time dele, ele perde 8 jogadores, ele era líder do Campeonato Chileno, ele era campeão. E aí o Universidade Católica do Holland passa na reta final e ele termina como vice-campeão chileno, levando o La Calera para a Libertadores. Aí eu penso, bem, se o cara pegou o Defensa e Justiça e levou a Sul-Americana, pegou o Tajeres, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Pegou o União La Calera, orçamento baixo, levou para a Libertadores. Quase campeão chileno. Quase campeão chileno. Ele é ofensivo, tem posse de bola, coragem para jogar, taticamente é muito acertado, tem um DNA que é parecido com o que o presidente... Eu tô passando aqui para vocês o que é que se passava na minha cabeça, eu tô falando alto Sim. na hora que nós sabemos que tava. E aí eu lembro que foi muito engraçado, estávamos eu, o Marcelo, o Daniel, o Papelinho, e aí quando tem essa questão da recusa do Diniz, o Marcelo pergunta, Alex, estrangeiro, o que é que tu acha? E eu falei com essas palavras, só tem um treinador estrangeiro que eu vejo com perfil pro que a gente tá querendo, Juan Pablo Voivoda. Aí todo mundo olhou um pro outro, quem? Exatamente isso, né? Até o Papelinho brincou, vai e volta? Não, Voivoda. E aí eu lembro que o Marcelo, como eu falo pra vocês, desse mérito, né? É o cara que disse assim, cara, ok, vamos fazer o seguinte... Porque se fosse outro, Alex... Isso. Alex, deixa de inventar. Mais ou menos isso. Volta pra realidade. Mais ou menos isso. Ou então alguém vai falar, se eu trouxer esse maluco aqui, ninguém vai saber quem é. E assim, hoje... A gente tá falando dessa história. Uhum. Mas se vem e dá errado, ia ser chamado de tio Patinhas, o cara que quis certeza. inventar a roda e etc. De pardal e lá vai. Mas assim, quando eu falo sobre o Voivoda, o Marcelo chega e fala, é mesmo, Alex? Eu digo, tem esse perfil. Times de baixo orçamento ele leva para competições sul-americanas, inclusive Libertadores. Certo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Cifec e analisar o estilo de jogo dele, para ver se realmente é uma situação que não é só uma impressão sua, que é uma situação concreta de análise de jogos. Todos os jogos do time do Voivoda, mesmo com elenco inferior, maior posse de bola, maior número de finalizações, propositividade, jogando dentro e fora de casa. Aí o Marcelo disse, opa, tem alguma coisa aí, né? E aí a gente passa... A gente busca um Marcelo que consegue, a pessoa que chega até o Voivoda, e aí a gente marca uma reunião por videoconferência com ele, né? Inclusive até o Marcelo, que é amigo de muita gente no futebol, disse que recebe assim um elogio muito grande do Ricardo Rocha sobre o Voivoda, porque ele precisava de uma referência pessoal. E quando ele mencionou o Ricardo Rocha disse, eu joguei com esse cara no News. Eu era experiente, 35, 36 anos, o Voivoda era um garotão de 20, 21. Ele até brincava dizendo assim, ele corria por mim na zaga. Ele fazia o trabalho sujo e eu me defendia. E aí ele fez uma referência que era um cara extraordinário, uma pessoa maravilhosa, muito ético, né? E aí acaba que essa referência boa, a gente chegou, Marcelo, não, vamos fazer uma videochamada com ele. E foram uns 15 dias, uns 10 dias, em que a gente, de maneira muito calma, conversou com ele uma primeira vez, ele pediu para ver o nosso plantel, a gente mandou para ele
jogador por jogador, vários jogos do Fortaleza. Eu lembro que ele pediu jogos, eu achei isso muito interessante. Ele pediu jogos da época do Rogério, que já tinha sido bem para trás, e depois jogos do Anderson, da última, né, da última parte, mas ele queria fazer aquele contraste com o Fortaleza do Rogério também, de entender como é que esse time jogava antes. E aí ele pega todos os... Eu tenho aqui todas as conversas gravadas, mostrei, até falando com o Caio que mostrei uma conversa que tive com um atleta, né, a respeito das finais do Campeonato Cearense, mas tenho aqui as primeiras conversas com o Vojvoda, e ele me perguntando, por conta da fluência do idioma, né? Então ele me contactava, ele conversava comigo, marcava na outra segunda para poder analisar o elenco e dar um feedback, e ele conversava comigo, Caio, Alex, fale um pouco mais para mim sobre Iago Pikachu. Alex, fale um pouco mais para mim sobre Felipe Rodrigues, que ele chamava o Felipe Volante de Felipe Rodrigues. Então, aí eu mandava um áudio para ele, explicando as características, como é que se movimentava em campo, o que é que fazia, quais eram as coisas que de repente precisaria ser observadas taticamente. E ele fez um estudo pormenorizado do nosso elenco, jogador por jogador. Quando ele chega, posteriormente ao acerto aqui em Fortaleza, ele sabia quem eram os jogadores pelo rosto, já com nome. Então ele fez um estudo do nosso elenco exatamente para ver se a ideia de jogo dele era compatível com os atletas que a gente tinha aqui. E eu passei a pensar isso junto com ele, porque a gente tem um modelo de jogo, mas eu só consigo executar um modelo de jogo quando eu tenho peças que façam esse modelo de jogo acontecer. Parece óbvio, mas não é. Se eu quero ser propositivo, eu preciso de zagueiros construtores. Zagueiros que tenham um bom passe infiltrado, que vão Volante achar... que jogue. Eu preciso de volantes que sejam protagonistas, sejam criadores. O Vojvoda tem umas releituras muito legais do futebol europeu, por exemplo, com a ideia de que o primeiro volante, ele não é aquele brucutuzão que marca. Ele é o regista, como chamam na Itália, é o Pirlo, né? Que era o primeiro volante que buscava. Porque quando esse jogador tem mais capacidade de começar a jogada, ele é um 10 que joga atrás, então ele vê o jogo todo de frente. Ele vê o jogo de frente. Hoje em dia, aquele conceito de 10 antigo no futebol brasileiro era o 10 que recebia a bola de costas para poder girar e para poder pifar. Hoje em dia, irmão, com o jogo físico que a gente tem aí, não tem mais espaço entre linhas. O cara tem que receber a bola o mais olhando para o jogo para frente possível. Então o Vojvoda ele saiu analisando todas essas situações de plantel até ele dizer eu aceito. E aí a gente, quando ele aceitou, né, depois de alguns dias de conversa, alguns jogos, inclusive eu lembro, meu Deus, que tinha alguns jogos aí já depois entre o aceite dele e a chegada dele, alguns jogos que a gente fez foram bem sofríveis no Campeonato Cearense. Foi um 0x0 Fortaleza e Pacajus, 0x0... Paulista perdendo pênalti, quase acerta a criança que tava no muro. 0x0, mandar um abraço também pro Wellington, que é um grande profissional, o cara que deixou assim uma história bonita aqui no clube, né? O 0x0 com o Ferroviário, eu lembro que o Vojvoda dizia assim: Alex, ele chama de Alex, né? Porque nos países espanhóis é Alex, não é Alex, né? Alex, me manda a senha do streaming pra eu assistir esse jogo. Fortaleza e Pacajus. O jogo em Pacajus no João Ronaldo, ó, o futebol interior é raiz. Mas você fica com medo ali, né? De repente passar uma impressão que... Aí o homem estreia num dia que choveu o mundo, caiu a transmissão. Cara, foi a primeira vez que eu transmiti um jogo sem ter a imagem do jogo. O presidente do clube fazendo live. Eu fico imaginando o Vojvoda no outro dia. Eu quero ver o jogo. Aí ele descobriu que a transmissão caiu. Não, eu fico imaginando o Vojvoda na Argentina tomando uma bela taça de vinho. Deixa eu contar pra vocês como foi minha estreia no Brasil. Sem energia, um dilúvio. No Raimundão, em Calcaia. Disseram que aqui era sol, aí cai um temporal. Meu Deus do céu. E eu lembro o gramado com todo respeito. Agora tá até melhor, né? Mas naquele temporal, meu amigo, em qualquer lugar. E tem uma passagem na chegada do Vojvoda que pra mim, assim, é muito marcante. Eu e o Marcelo, a gente foi buscar o Vojvoda meia-noite, mais ou menos, meia-noite e meia no aeroporto, né? E aí a gente vai buscar o Vojvoda, eu e o Marcelo. E ele chega e tal, a gente já sai dali do aeroporto conversando, e ele pede pra ir pro PC. Tinha as reservas do hotel reservado e tudo mais, mas disse, não, eu quero ir pro PC, eu quero ficar lá. Vocês sabem que ele ficou lá durante um bom tempo. Ele só falou quando chegou.
Na verdade, ele na viagem tinha comunicado para que o pessoal ajeitasse alguma coisa para ele lá. Certo. Mas foi alguma coisa completamente fora do protocolo. O protocolo é que ele chegasse, fosse para Beira-Mar, e aí ele no outro dia fosse ao PC. Esse era o protocolo. Sim. De repente, se ele quisesse de repente ficar no PC, ele podia até ficar nos outros dias. Mas Um no momento dia que ele especial, chega, entendeu? meia-noite, Até papo. e até a turma lá foi muito bacana, correu atrás mesmo. Nutricionista preparou um jantar de última hora, domingo à noite, domingo de madrugada. E assim, o pessoal também dos quartos lá ajeitou tudo para que o pessoal pudesse ficar lá. O Voivoda, o Naruel e o Gaston, que são grandes amigos, é uma grande família já que a gente tem lá. E assim, quando a gente chega, cai um pau d'água naquela noite, né? E aí a gente chega no PC tudo escuro, porque aquela ruazinha que dá acesso ao portão do PC tinha caído a energia. Então imagina, o Voivoda andando ali para aquela rua ali sem fim, sem saber o que encontrar ali. E aí, só o portão, e sem saber o que encontrar ali. Portone. O famoso portão. Portone. E ele Portone. dizendo o tempo todo, não, mas parece muito Defensa e Justiça, com clube familiar, assim, meio, né, empolgado com a situação. E aí, quando a gente entra e ele sai, ele bota a mão assim na chuva, ele sai do carro, bota a mão na chuva, aí fala assim, Alex, isso é bendição. Bendição é bênção. E eu falei, professor, eu não sei se você sabe, mas o povo nordestino vê a chuva como uma grande bênção, né? E ele é um cara assim que abraçou essa causa do futebol nordestino, pessoal, de uma maneira que vocês não têm ideia, sabe? Vocês não têm Ele ideia. virou um estrangeiro nordestino, né? Mas é impressionante. Ele E, falando assim, no Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste é do cara que entendeu. Isso, e assim, eu digo mais, e assim, ele fala muitas vezes uma coisa que eu acho muito importante nele, que ele fala assim, nós temos tanta qualidade quanto eles. Por que nós temos que nos sentir menor do que eles? Ele fala Pode isso ser uma herança nas reuniões O argentino internas. tem muito disso, né? né? De quem não é de Buenos Aires, é interior. Rosarino, Ele cordobês, isso. ele vive essa realidade, a família mora em Rosário, ele trabalhou em Córdoba, ele sente aquilo ali. O Nils tem muita cara de orgulho do interior. Aí, tal. aí são outros pontos importantes, que a questão do Nivels, pra mim, é um berço de treinadores no bielcismo, sim. que pra mim aí. faz muita diferença. Você tá Bielsa, falando Tata com- Martino, com- eu sou um expert. O expertinho, não, é expertinho em Marcelo Bielsa. Depois eu tô tentando ensinar o Pai Nosso, o padre a rezar o Pai Nosso. Não é assim, não. Mas, Mas eu acho legal, porque é a experiência de vida, é a vivência que o cara teve. E a Argentina tem muito disso. É a região metropolitana de Buenos Aires e o resto é interior. Não importa se a cidade eles é grande. chamam os Legal. portenhos, os que são de Buenos Aires, tem um ar ali de, né, até de um pouco de Você acha superioridade. que até essa identificação, além da solidez do projeto do Fortaleza, a promessa de reforços de elenco, a gente sabe que teve aquela coisa, eu fico, mas tem que deixar o time mais competitivo. Mas essa identificação pode ter sido uma das coisas que fizeram o Voivoda, em meio a tantas propostas, que financeiramente certamente eram melhores, ficar. Eu posso dizer assim, aí eu vou falar um pouquinho assim do que eu vi na parte de estudo de gestão desportiva. Não é só sobre contratar. É como você adapta as pessoas que você contrata ao seu meio. Eu não estou falando de ser estrangeiro. Pode ser até o brasileiro. É como você faz ele se sentir parte do processo. Sentir que o Fortaleza é a casa dele. E o Voivoda passou muito por isso. Essa imersão no que é o Fortaleza. E eu falo com muito orgulho porque, assim, eu sou um torcedor fanático pelo meu clube. Então, tu imagina ali que nos primeiros dias